organização gráfica da estrutura de conjuntos, tá? Então, aqui à esquerda, eu tenho a organização gráfica relacionando os conjuntos A em preto, B em azul, o C em vermelho. À direita, eu tenho a mesma organização, tá? Essa organização, normalmente, o pessoal chama de diagrama de Venn, que foi o cara que desenvolveu aí a técnica, a ideia. Então, o que eu tenho aqui, ó? Quando eu coloco, tá, um elemento com um pontinho do lado, significa que aquilo ali é o elemento do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A aqui é formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Tá certo? Então, esses são os elementos do conjunto A. Vamos tomar os elementos do conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos. Vou colocar em ordem crescente, mas não precisa, tá? Dentro da enumeração dos elementos de um conjunto, eu posso colocar em qualquer ordem. O que importa é qual elemento pertence e não a ordem. No entanto, para facilitar a nossa leitura, a gente normalmente coloca em ordem, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o 3, o 5, o 6, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, eu coloquei agora tudo o que está dentro do círculo azul, que refere-se à região do conjunto B. Para a gente terminar, eu vou falar do conjunto C, tá? Então, vou enumerar os elementos do conjunto C ou todos os elementos que estão dentro do círculo vermelho. Então, nesse caso, são os 5, os 6, o 7, o 8, o 9. Continuando aqui, o 13 e o 14. Pronto, esses são os elementos desses conjuntos. O que eu vou fazer aqui do lado direito? Do lado direito, eu não vou colocar os elementos, mas eu vou colocar a quantidade de elementos que eu tenho em cada região. Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, tá? Eu tenho os elementos que só fazem parte do A. Tá? Eu quero saber quantos elementos só fazem parte do A. 2 elementos, são o 1 e o 2. Então, nessa região, tá? Eu tenho 2 elementos, tá certo? Então, olha a diferença. Ó. Quando eu tenho pontinho, significa que eu estou falando qual é o elemento que está no conjunto. Quando não tenho ponto, eu estou colocando a quantidade de elementos que eu tenho naquela região, tá certo? Agora eu quero saber quantos elementos eu tenho dentro do A, dentro do B, então dentro do círculo preto, dentro do azul, mas fora do vermelho, só nessa região aqui, ó. Tá? Deixa eu pintar de amarelo. Então, só nessa região, quantos elementos eu tenho? Um elemento só, que no caso é o 3. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, então aqui 2, aqui eu tenho 1, tá certo? Agora eu quero preencher essa região aqui, ó. Quantos elementos eu tenho que estão no círculo preto, estão no vermelho e fora do azul? Um elemento só, que é o 7. Então, aqui, um elemento. Vamos agora fazer essa região aqui, ó. Quais são os elementos que estão dentro do círculo azul, mas fora do preto e do vermelho? No caso, são o 10, o 11 e o 12. Então, nessa região eu tenho 3 elementos. Agora, quero saber quais são os elementos que estão dentro do círculo preto, do azul e do vermelho ao mesmo tempo. São os 5 e o 6. Então, nessa região aqui do meio, eu tenho 2 elementos. Vamos para essa região aqui, ó, que refere-se aos elementos que estão dentro do círculo vermelho, dentro do azul, mas fora do preto. Eu tenho o 8 e o 9. Então, nessa região eu tenho 2 elementos. E para terminar, quero saber quais são os elementos que ocupam essa região, que refere-se à região dos elementos que estão dentro do círculo vermelho, fora do preto e fora do azul. No caso, são o 13 e o 14. Então, nessa região, eu tenho 2 elementos. Com isso, o que eu posso falar? Quais são o número de elementos do conjunto A? Esse Nzinho aqui, ó, significa número de elementos, tá? Então, o conjunto A, por exemplo, ele tem 1, pera lá, ele tem 2, mais 1,
mais 2, mais um elemento. Aí você fala, como assim, professor? Então, vamos voltar? Vou nomear as regiões para facilitar a nossa visualização, tá? Vou aumentar um pouco o zoom aqui nessa parte do desenho. Então, vamos renomear aqui esses valores. Deixa eu só ganhar um pouquinho de espaço. Então, vou colocar em verde para chamar a atenção. Essa região aqui para mim vai ser o Azinho. Essa região o Bzinho. Aqui o Czinho, Dzinho, Ezinho, F e G, tá? Então, quando eu falo do conjunto A, quais são as regiões que compõem o conjunto A? São as regiões A, B, C e D. Então, vamos lá. Então, o número de elementos do conjunto A, eu tenho que juntar o que está na região A, mais o que está na B, mais o que está na C, mais o que está na D. Nesse caso, então, são 2, mais 1, mais 1, mais 2 elementos. No total, eu tenho 6 elementos. Percebam que, ó, se eu der uma olhada aqui na minha representação dos elementos do conjunto A, eu tenho 6 elementos, tá bom? Quero saber agora quantos elementos eu tenho na região B. Na região B, eu tenho, ou melhor, dentro do conjunto B, né? Então, o que que forma o conjunto B? São as regiões B, D, E e F. Eu estou colocando em ordem alfabética, mas não precisa, tá? Então, se eu juntar o B com o E, com o D e com o F... peraí que eu não coloquei em ordem alfabética, né? Falei e não fiz. Então, B mais D mais E mais F. Se eu juntar essas 4 regiões, quantos elementos eu tenho? Então, na região B tem um elemento, na região D eu tenho 2, na região E eu tenho 3 e na região F eu tenho 2. No total eu tenho 8 elementos dentro do conjunto B. Pode conferir aqui, ó, tá certo? Eu vou ter os 8 elementos. Legal? Para a gente terminar, vou calcular quantos elementos eu tenho no conjunto C. No conjunto C, eu tenho as regiões C, D, F e G. Então, ó, o que que forma esse círculo vermelho? São essas 4 regiões. Então, se eu juntar a quantidade de elementos que eu tenho em cada uma dessas regiões, eu vou ter o número total, a quantidade total de elementos que eu tenho no círculo vermelho. Então, nesse caso aqui, ó, 1 mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 7. Tá certo? Mais uma coisa, vamos um pouquinho além. Eu disse que eu ia terminar, mas vamos um pouco além. Eu quero saber quais são os elementos da intersecção do A com o C. Então, o que está dentro do conjunto preto e do conjunto vermelho, tá? Então, é essa região aqui, ó. Eu vou pintar ela. Então, essa é a região do A inter C. É o que está dentro do preto, está dentro do vermelho, tá bom? Então, os elementos são o 5, o 6 e o 7. São os elementos que estão dentro do círculo preto e dentro do vermelho ao mesmo tempo. Qual é o número de elementos de A inter C? Agora, usando esse outro diagrama. Bom, para estar no A e no C, tem que estar nessa parte aqui, ó, que é dentro do vermelho e dentro do preto. Essa parte refere-se a duas regiões, a região C e a região D. Na região C eu tenho um elemento, na região D eu tenho 2. Então, no total, 3 elementos, tá certo? Vejam que utilizar a estratégia de enumerar os elementos e fazer a contagem da quantidade é a mesma coisa. Qual é o problema na hora dos exercícios? Tem exercício, pessoal, que não vai me enumerar os elementos. Ele não vai me dar essa primeira parte aqui. Ele só vai me dizer quantos elementos eu tenho em cada região, tá certo? Aí você vai precisar fazer o relacionamento das quantidades de elementos para poder responder o que ele está pedindo. Beleza? Prontinho, pessoal. Essa é a explicação aí sobre diagrama de Venn e as relações entre elementos e quantidade de elementos.